invocando a proteção de Deus e da forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação, data da sessão anterior. Está em discussão, se há algum destaque, se há alguma emenda, aprovada à unanimidade. Julgamentos jurisdicionais. Pauta física. Primeiro, mandado de segurança em que é impetrante Maria Orlande Bento Oliveira, impetrados, secretário da Educação e Cultura do Estado e o secretário da Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Relator Zimbardo Vivaldo, está em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência. Pode relatar e votar. O voto está disponibilizado, eu vou ler a ementa. Constitucional administrativo, mandados de segurança, são 2 anexos. Professora da Rede Estadual de Ensino, servidora que detém 2 vínculos funcionais no magistério estadual. Pretensão de obter progressão horizontal para a classe J em ambos. Impetração de uma ação mandamental para cada vínculo. Julgamento em conjunto. Preliminar de ilegitimidade passiva de causa do secretário de Administração e de Recursos Humanos do Estado. Por este suscitada. Rejeição. Autoridade que detém competência para a finalização do ato administrativo pretendido. Legitimidade configurada. Preliminar de legitimidade passiva de causa do secretário de Estado da Educação e da Cultura, suscitada de ofício pelo relator. Acolhimento. Autoridade que não detém competência funcional para o fim que se busca no presente writ. Mérito. Enquadramento e reajuste remuneratório. Aplicação das leis complementares estaduais 049/86, 126/94 e 322/2006. Direito incontroverso à progressão em relação aos 2 vínculos funcionais estabelecidos com a administração pública. Impossibilidade negativa do direito com base em óbices orçamentários. Limite de despesa com pessoal que não pode ser oponível ao direito legal assegurado ao servidor. Efeitos financeiros a partir da impetração. Precedentes jurisprudenciais desta Corte, concessão parcial da segurança. Em consonância com o parecer da 23ª Promotoria de Justiça, em substituição legal à 7ª Procuradoria de Justiça. Concede parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora, após o trânsito em julgado, proceda com a progressão horizontal da impetrante para a classe J do cargo de professor da rede pública estadual, quanto aos 2 vínculos funcionais que possui com a administração pública, com a implantação da remuneração correspondente, retroagindo os efeitos financeiros a partir da impetração do mandamos. É como eu estou votando. Voto está disponibilizado, a matéria conhecida da Corte, se há algum destaque, algum esclarecimento. Mas o Valdo 1 e o 2 são a mesma matéria? A mesma matéria. E está julgando simultaneamente? Simultaneamente, eles estão anexos, okay, os processos. Estão proclamados a unanimidade do termo do voto do relator. 3 é o mandado de segurança, que é impetrante o posto Jaguarari Limitada, impetrado o secretário de Justiça e de Cidadania do Estado do Rio Grande do Norte, também da relatoria de Vossa Excelência, Padre Valdo. Também em mesa, essa é matéria bastante conhecida da Corte, constitucional administrativo e mandado de segurança suposta abusividade de preços na comercialização de combustíveis, insurgência contra a multa aplicada pelo PROCON-RN por apontada infração a direito do consumidor, aumento do preço da gasolina acima do percentual estipulado pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, pedido de anulação da sanção administrativa, princípio da livre iniciativa, ausência de tabelamento de preços, prática abusiva não constatada, direito de líquido certo reconhecido, precedentes jurisprudenciais desta Corte, concessão da segurança que se impõe, e eu cito vários precedentes, desembargador Glauber, desembargador Virgílio, desembargador Gilson, e estou concedendo a segurança. Também o voto está disponibilizado, a matéria já é conhecida da Corte. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento a ser feito. Então, está proclamada a unanimidade do termo do voto do relator. Pauta anterior. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade que requer do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e requerida à Câmara Municipal de Guamaré. Tem aqui o extrato que diz que o Tribunal, na unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial de carência de ação suscitadas pela Câmara Municipal de Guamaré e acolheu parcialmente a preliminar de perda superveniente ao objeto da ação, suscitada pelo município de Guamaré, com relação apenas aos dispositivos expressamente revogados pela Lei Municipal número 683, 2016. No mérito, após o voto do relator, declarando de constitucionalidade dos artigos tais e tais da Lei 651/2015
e da Lei 652 de 2015, todo com a redação dada pela Lei 683 de 2016, por evidente afronta ao estabelecido no artigo 26, 2 e 5 da Constituição Estadual, com efeitos ex nunc, pediu vista dos autos antecipadamente, desembargador Mauro Moura Sobrinho. Está em mesa, Excelência? Excelência, com a palavra. Na verdade, a discussão aqui, apenas para relembrar sucintamente, diz respeito quanto à aplicação dos efeitos na apresentação direta de constitucionalidade, se ex tunc ou ex nunc, a partir da discussão levantada pelo desembargador Cláudio Santos e da preocupação que Sua Excelência manifestou sobre possível contradição se ao tribunal aplicar o efeito ex nunc, como posto no voto do relator, a declaração de constitucionalidade não teria o condão efetivamente pretendido, porque não fulminava a lei inquinada de inconstitucional desde a sua origem. Então, estabeleceu-se a discussão quanto à aplicação dos efeitos nessa ação direta. O desembargador Vivaldo trouxe no seu voto, e essa é realmente a posição predominante do tribunal, ainda que por maioria, de aplicar os efeitos ex nunc para resguardar a irreparabilidade do direito daqueles que foram beneficiados pela lei. Então, surgiu a discussão e tentando, por isso, firmar um norte definitivo a respeito do tema, eis que é extremamente controvertido, e ainda que o desembargador Vivaldo tenha trazido aos autos precedentes da minha relatoria, no que foi acompanhado pela maioria da Corte, eu pedi vista porque realmente a matéria suscita essas dúvidas e, naquele momento, eu mesmo senti a necessidade de refletir sobre o tema, ainda que aqui se discuta a questão mais de técnica de julgamento do que propriamente quanto à declaração de constitucionalidade, posto que isso já foi assentado, me parece, pela unanimidade da Corte. O que me chamou a atenção, e está também posto no voto do desembargador Vivaldo, é a decisão do Supremo sobre o tema da lavra do ministro Luiz Fux, em que a Sua Excelência, acolhendo os embargos declaratórios, porque o Supremo não tinha se manifestado sobre esse tema, a questão da irreparabilidade do direito percebido pelos servidores, na época a lei é semelhante, dos vencimentos percebidos pelos servidores, sob a égide da lei então declarada inconstitucional, e o Supremo, na palavra do ministro Luiz Fux, que ele disse, ele acolheu os declaratórios, fez a ressalva, mas não dispôs sobre a questão dos efeitos. O que nos leva a crer que, se ele não se manifestou sobre os efeitos, então permanece os efeitos originários da ação da ADI, que é exatamente o efeito ex tunc. Porque o Supremo não se manifestou, e eu penso que ele deveria se manifestar, claro, no caso de aplicar a modulação sob a égide dos efeitos ex tunc. Uma decisão que eu fui pesquisar, e uma decisão que me impressionou, foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma matéria que foi levada ao Supremo, mas o Supremo não conheceu do RE, mas que diz exatamente o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade, ação julgada procedente com efeito ex tunc,
com efeito ex tunc, ressalvada a irreparabilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do presente julgamento, diante da natureza alimentar dessa verba. É o que está posto na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu penso ser exatamente a matéria, reflete exatamente a discussão que nós estamos tratando aqui nesse mandato de segurança. Por isso, senhor presidente, eu vou me permitir ler rapidamente a conclusão do meu voto, que eu digo isso, voltando a insistir em que há voto da minha relatoria em sentido contrário, mas me parece que o caminho agora, pelo menos a meu ver, eu estou convencido de que é possível, sim, se aplicar os efeitos ex tunc, a ação direta de constitucionalidade, fazendo a ressalva, o que não significa, pelo menos em tese, a modulação posta lá na lei de regência. Eu digo, volvendo ao caso concreto, eu transcrevo o voto do ministro Luiz Fux, que em nenhum momento ele faz referência a efeito ex nunc, subtende, portanto, que ele está aplicando o efeito originário da decisão da ação direta de constitucionalidade, que é o efeito ex tunc, e faz a ressalva, no caso que ali tratava de percepção, de pagamento de vencimentos, de pensão de governadores, ex-governadores e vice-governadores. Resta evidente, no caso concreto, que, seguindo o mesmo norte hermenêutico aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, no precedente acima, em respeito à segurança jurídica e por razões de excepcional interesse social, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 3, inciso 2, J e 41 da Lei Municipal 651 de 2015 e a Lei 652 também de 2015, todos com a redação dada pela Lei Municipal 683, por evidente afronta estabelecido no artigo 26 da Constituição Estadual, ressalvou a irreparabilidade dos valores já percebidos pelos servidores contratados com base nos referidos dispositivos legais. Entretanto, digo eu agora, revendo o meu entendimento anterior, na linha dos julgados acima e sensível às ponderações lançadas pelo desembargador Cláudio Santos, passo a adotar, então, essa técnica de julgamento no sentido de declarar a inconstitucionalidade de lei aplicando os efeitos ex tunc, fazendo a ressalva quanto à irreparabilidade dos vencimentos percebidos, ou, no caso, dos valores percebidos pelos servidores de boa-fé, tentando aí não só garantir, claro, o princípio da boa-fé, tanto quanto da segurança jurídica, senhor presidente. Então, com essa ressalva, no mais acompanhando o voto do eminente relator, repetindo que aqui estou a modificar o pensamento que mantinha até então, eu voto no sentido de aplicar realmente os efeitos ex tunc. Com relação aos efeitos, Vossa Excelência está divergindo, somente com relação aos efeitos. Com a ressalva. Com a ressalva, isso. Presidente, Oi não, desembargador Evaldo, está com a só um palavra. esclarecimento, Oi não. é que o meu entendimento no voto posto é de que reconhecia a inconstitucionalidade da lei, como bem disse o desembargador Amauri, e fazia modulação. Reconhecia efeitos, dava efeitos ex nunc e fazia modulação, né, ressalvando aqui os efeitos dessa declaração somente quanto à repetibilidade dos valores já percebidos pelos servidores contratados, que é o que diz o desembargador Amauri no voto visto. Então, me parece que a confusão, entre aspas, está ex tunc ou ex nunc. Então, eu disse que era ex nunc e fiz a modulação. Por quê? Porque quando eu entendi que, eu dando efeito ex tunc, eu estou reconhecendo a inconstitucionalidade da lei, e lei inconstitucional nasce morta. É como diz Kilder e Gonçalves, não confere direitos nem impõe obrigações. Por isso que os colegas desembargador Dilermando e, salvo engano, desembargador Cornélio, eles votaram dando efeito ex tunc, ponto, só. Não, então eu dou efeito ex nunc e faço a modulação. A diferença...
porque com ex-tunc, né, teria que devolver, inclusive, o despedido recebido. Né? Mas então, eu acho que o ex-tunc é... O desembargador Amauri, ele faz a ressalva com o ex-tunc. Ele faz a ressalva, que eu acho que no conjunto, se tirar o ex-tunc com o ex-nunc, a conclusão vai ser a mesma aqui. Porque, há quem defenda que o ex-tunc não se modula. Não se modula, exatamente. Então, pensamento ela nasceu morta, eu reconheci a inconstitucionalidade e acabou. Acabou tudo, devolve tudo, perde o cargo. Tanto é, como bem disse o desembargador Amauri, o ministro Fux... Estou ressalvando, exatamente. Por isso que eu digo que a confusão está com ex-tunc. Se tirar as duas expressões, a conclusão é a mesma. Eu acompanho Vossa Excelência, naturalmente, desembargador, bem entendido o voto. Desembargador Expedito, como vota Vossa Excelência? Não estava habilitado. Desembargador Valdo já obedece ex-nunc e desembargador Saraiva acompanha o relator devido a... Esse efeito, para mim... Desembargador Amilcar. Como bem disse o desembargador Amauri, ele já teve posição diferente sobre a matéria, que eu acompanhei, inclusive. Sua Excelência está trazendo a matéria com um pouco mais de cuidado e de subsídios com a forma de uniformizar uma melhor técnica de julgamento. No caso, a solução que foi trazida pelo desembargador Amauri já foi comentada em sessão anterior por essa possibilidade, que eu acho a mais razoável. Aqueles que defendem que o efeito ex-nunc poderia trazer um benefício àquele que, muitas vezes, apresenta um projeto de lei sabidamente inconstitucional para tirar algum benefício, poderia ficar acobertado pela modulação de efeitos dados. Se essa é a preocupação dos outros, eu acho que com a solução trazida pelo desembargador Amauri, eu acho que ela retira essa preocupação. Mas também eu acho que a ressalva daqueles que receberam esses vencimentos foram contratados de boa-fé nessa situação, realmente tem que ser preservado, porque se deixar o efeito ex-tunc puro, com devido respeito ao entendimento dos demais, existe sim a possibilidade de fazer com que eles devolvam tudo o que foi recebido, o que não seria, pelo menos, não me pareceria justo. Então, eu acompanho o desembargador Amauri. Ex-tunc com a modulação, uma feita que... Inclusive, foi num dos votos do ministro Fux, né? Parece que foi levantada essa matéria. Mas ele não fala, o desembargador Amauri disse, foi bem claro, o ministro Fux ele faz a modulação, mas em nenhum momento ele fala ex-nunc é ex-tunc. Por isso que eu digo que se tirar o ex-tunc... Mas aí, mata se ele tudo, elimina, não tem, lei. Se ele ficou silente... Não admite sequer, a meu ver... Desembargador Dilermando, como vota Vossa Excelência? Sim, eu voto acompanho o voto do desembargador Amauri. Desembargador Vigílio. Eu sigo ali, agora que foi esclarecido pelo desembargador Vivaldo. Tanto faz esclarecer se os votos se efeito eu acompanho o relator. O resultado é o mesmo. Desembargador Zeneide. Essa preocupação de preservar o voto melhor não é mesmo. Perfeitamente. Morrem ali, sem ressalvar nada. Eu acompanho o relator com as vênias. Desembargador Ibanez. Presidente, nessa matéria, sempre eu defendi o efeito ex-tunc. Isso. Agora, a discussão é bem interessante, porque o voto do desembargador Vivaldo é na linha do que eu não defendo, que é o efeito, que é a modulação. Como o desembargador Vivaldo fala, vamos tirar os dois termos técnicos e o resultado seria o mesmo. Então, eu estou falando de modular o efeito. Isso. Haverá modulação. Seja com o efeito ex-tunc modulado ou com o efeito ex-tunc modulado. Isso. Então, estou falando de modulação. Minha defesa é de que eu declaro a inconstitucionalidade da lei e, nesse aspecto, eu não vejo como modular o efeito. No entanto, a preocupação que é de consequência prática, de que os servidores receberam com base numa lei que estava em vigor, teriam que devolver. Esse não é o entendimento da jurisprudência. A jurisprudência é de que o servidor que recebe remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, portanto, o fez de boa-fé, não devolve. Então, não preciso modular os efeitos da norma para resguardar, para ressalvar o quê?
se a própria jurisprudência entende que, nesse caso, o servidor recebeu de boa fé, recebeu com base num ato do Poder Executivo que o nomeou baseado numa lei até então vigente, eficaz. Então, não preciso de modular. Daí eu mantenho minha linha de votação nessa matéria, que é aplicando o efeito ex tunc, portanto, sem nenhuma modulação, sem nenhuma ressalva. Senador Glauber. Presidente, eu vou pedir vista. Pedir vista? Vou. Presidente, eu quero modificar o meu voto para acompanhar o relator com a vênia do desembargador Amaury. Ok. Então, E aí, senhor presidente, o doutor Armando está... eu antecipo aqui, senhor presidente, o 14º não mesa. Ok. Então, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rico. Então, e os demais... no quinto também, não é? Porque é a mesma matéria, né, desembargador? Isso. E foi oportuno, o pedido de vista muito oportuno, porque não ia ter quórum para modulação, inclusive. Os 5, o desembargador Cláudio, é a mesma matéria, desembargador Cláudio. Vossa Excelência está pedindo vista, ok. A mesma proclamação, a mesma votação. O 6, desembargador Vigílio, Vossa Excelência está em mesa, é uma ação direta. Pode identificar, relatar e votar. O voto encontra-se disponibilizado. É ação direta de inconstitucionalidade 2017, 002252, dígito 7. Origem ao Tribunal de Justiça, requerente ao Procurador-Geral de Justiça, requerido é o município de Baraúna, o procurador é o doutor Gustavo Martins de Almeida. Eu vou ler a ementa, que se ela pode trazer esclarecimento, se houver alguma necessidade de mais esclarecer, eu estou à disposição, senhor presidente. Constitucional e administrativa, ação direta de constitucionalidade, Lei 134/96 do município de Baraúna. Estatuto dos servidores públicos municipais, inconstitucionalidade de diversos, mais diversos mesmo, dispositivos legais, artigos 8º, 3º, 18, 2º, 72, 128, parágrafo 2º e 155, parágrafo único do anexo único da lei, permissão legal da norma municipal para o provimento derivado de cargo público por meio de acessão funcional, fixação de limite de idade para ingresso em qualquer cargo do serviço público, possibilidade de contagem de tempo de serviço para aposentadoria e criação de gratificação de representação sem lei específica a ser distribuída, discricionariedade pelo chefe do Executivo entre os ocupantes de determinados cargos, violação aos artigos 26, inciso 2 e 9, e 29, parágrafo 12 e 46, parágrafo 1º, 2º, letra A, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos eficácia ex nunc, a contar da data desde julgamento. É como eu voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Se há algum destaque, se há alguma dúvida com relação aos efeitos, o desembargador Vigílio está deixando claro os efeitos ex nunc. Isso, senhor presidente. A contar da data deste julgamento. Minha divergência é só com relação aos efeitos. Aos efeitos. Senhor presidente, eu acompanho o relator e justifico que não vou pedir vista, porque minha posição tem sido nesse sentido, trazido pelo desembargador Vigílio. O pedido de vista anterior é por conta da particularidade trazida pelo desembargador. Desembargador Vigílio, só que neste caso me parece que é uma distingue. É mudança de cargo, ele tinha um cargo X e ascendeu a outro cargo. Não, são vários cargos que prevê a lei que foi... Porque não é uma simples progressão, é uma mudança de cargo mesmo. Mesmo, é. Quanto à modulação, não há questionamento, não é? Não, a inconstitucionalidade perfeita. A modulação... Eu digo o seguinte, a modulação ora sugerida para atribuir reconhecida a inconstitucionalidade, tendo em conta razões de segurança no artigo 27 da Lei 9.868/99, especialmente em vista da longevidade da lei ora declarada inconstitucional, datada de 17 de maio de 96, entendo que devem ser modulados os efeitos desta declaração para que tenha como marco temporal inicial a data deste julgamento, não alcançando as situações jurídicas já consolidadas em momento anterior, efeitos ex nunc. A modulação ora sugerida para atribuir efeitos perspectiva a esta decisão caminha na mesma decisão apontada pelo Supremo Tribunal Federal nas suas declarações de inconstitucionalidade de normas estatutárias dispositivas sobre regime jurídico e remuneração de servidores, inclusive valendo mencionar o provimento da ADIM 35252 do Rio Grande do Norte, cuja modulação, conferindo-lhe eficácia ex nunc, permitiu a preservação da situação jurídica dos servidores de provimento irregular à aposentação. Aí eu cito aqui os precedentes citados no precedente do Supremo, ante exposto em consonância com o parecer
do doutor Eudo Rodrigo Leite, Procurador-Geral de Justiça, julgo procedente, aí digo quais são os dispositivos. Perfeito. A única coisa que me preocupa é que, neste caso, está havendo uma mudança de cargo. Vamos dar um exemplo, tanto quanto o cidadão faz um concurso para oficial de justiça, é nomeado. De repente, ele ascende ao cargo de, vamos imaginar, de técnico judiciário. Há uma mudança, algo mais, não é? Então, retroage isso aí, não é? Eu até admito da efeito ex nunc, mas, no entanto, que ele volta ao cargo originário, porque essa ascensão funcional é inconstitucional. É um pensamento que eu vejo diferente dos demais casos que aqui só ia acontecer. Que garante, em tese, uma inconstitucionalidade, na hora que se concede esse efeito. Isso. No estado atual, esses servidores eles não progredem mais, porque essa ação direta de inconstitucionalidade ela é de 96, já vai de há muito tempo. Diante das atuações que foram atualizadas pelo município, eles não progredem mais. Não há mais essa possibilidade. Mas não é progressão, é mudança de cargo mesmo, Eduardo. Eles mudaram. Imaginemos, era soldado, passou a ser cabo, porque morreu uma lei que disse... É somente em relação aos aposentados, me parece. Não? Só os aposentados. É situação consolidada já no tempo, uma lei de 96, tem, que 20 anos. Só com os aposentados já é diferente, o direito consolidado é pelo próprio E eu tempo. falo aqui no final de Bardoso. Mas mesmo os que tiveram progressão do regime, Amaury, mesmo os que tiveram progressão do regime na inconstitucionalidade da lei, permanecem? Salvo engano da minha parte, o precedente ele preservou a situação jurídica dos servidores aposentados. Isso. Já estavam aposentados, para não desconstituir essas aposentadorias já consolidadas ao longo do tempo. Eu não sei se no voto do relator Mas o Baldo Vigílio fez esse esclarecimento, né, Vigílio? Que abrange todos os casos. Realmente, faz esse esclarecimento aí no voto. Faço salvo os aposentados. Salvo os aposentados. Eu digo, inclusive, que isso é previsão no voto, que é o paradigma do Supremo, no voto da ADIM 3552, do Rio Grande do Norte, inclusive. Você faz essa ressalva aí, né? Faço, sim. Bom, neste caso, eu, pedindo perdão eu acompanho Vossa Excelência. Pois não, Eduardo. Tem mais algum esclarecimento ou todos já... Então, está proclamado o termo de voto. Só Vossa Excelência sem os efeitos. Vossa Excelência sempre diverge com relação aos efeitos, fica vencido nesse aspecto. A 7 também uma ação direta de constitucionalidade, requerida ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e requerida à Câmara Municipal de Natal. Relatoria dos Bardo Amilcar. Senhor presidente, a matéria aqui é interessante, mas o que se tem para discutir mais é a questão dos efeitos. Isso foi um concurso feito na ocasião para arquivista, cuja previsão de graduação foi no ensino fundamental. Posteriormente, que eu devo dizer que eu nem conhecia essa situação, há uma lei federal de 76 que prevê que disciplina o cargo de arquivista. E existe uma formação de nível superior em arquivologia. E essa situação, eu acredito que a lei foi feita não por qualquer finalidade escusa, mas nessa situação acho que foi por completo desconhecimento, porque realmente eu não sabia nem que existia esse cargo de nível superior em arquivologia. E o Ministério Público, ao que me parece, foi feito essa ação com base na provocação de de pessoas interessadas que tinha essa formação no nível superior, apenas uma. É raríssima. Daí se desenvolveu essa ação direta de inconstitucionalidade com relação a isso, atacando a previsão que foi feita na lei aqui, que ora é objeto de insurgência, para que se adeque ao que prevê a lei federal que disciplina o cargo. Então, eu vou ler aqui a ementa nesse tocante, para que algum esclarecimento possa ser requerido pelos colegas eu darei, mas, em resumo, os fatos são esses. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça. Expressão arquivista contida no anexo 3, Grupo de Apoio de Serviços Gerais
da Lei Complementar 118 de 2010 do município de Natal. Preliminar de inépcia da inicial, face à impossibilidade de utilização do mecanismo de fiscalização abstrata da inconstitucionalidade reflexa, exordiar o que atende os requisitos do artigo 3º da lei, de incisos 1 e 2 da Lei 9.868/99, rejeição, preliminar de impossibilidade jurídica, inviabilidade do controle de constitucionalidade da norma municipal, tendo como paradigma a Constituição Federal, demanda que aponta como paradigma para averiguação da constitucionalidade do dispositivo legal impugnado o artigo 24, caput da Carta Política Potiguara, qual também eu rejeito, e quanto a mérito, norma municipal que estabeleceu como requisito para investidura no cargo de arquivista apenas a conclusão do ensino fundamental, impossibilidade de existência de norma federal, impossibilidade de existência de norma federal que dispõe acerca do exercício de profissão de arquivista, exigindo diploma de nível superior em arquiviologia, vício de constitucionalidade, violação direta ao disposto no artigo 24, caput da Constituição Estadual, declaração de inconstitucionalidade da expressão arquivista constante no anexo 3º, Grupo de Apoio de Serviços Gerais, e no anexo 4º, por arrachamento da Lei Complementar Municipal número 118, de 3 de dezembro de 2010, do município de Natal. Procedência da ação nesse ponto. Agora vamos aos efeitos. As pessoas que estão aqui, foram seguindo essa lei, prestaram concurso, sobre o qual não há nenhuma alegação de ilegalidade, não há nenhuma... de edital, não houve nenhuma suspeita quanto à lisura do feito, nada. Essas pessoas prestaram concurso de boa-fé, se submeteram ao certame com as regras ali expostas e algumas foram aprovadas. A questão é, julgada essa situação e dado o efeito ex-tunc, essas pessoas subsistiriam ao cargo? Me parece que não. Como o desembargador Vivaldo disse, a lei declarada inconstitucional sobre essa situação sem nenhuma modulação de efeitos, eu acho que não haveria de se resguardar essas situações. Eu vejo aqui que, em situação assemelhada, inclusive aqui o desembargador Vivaldo, por coincidência também foi o relator, mas foi modulado os efeitos numa situação da questão dos servidores da Datanorte. Essa modulação dos efeitos foi feita a partir de uma provocação do desembargador Cláudio Santos, que também defende o efeito ex-tunc. Mas, nessa situação, levando-se em conta aquela questão dos servidores da Datanorte, que estavam numa situação extremamente precária, que foram aproveitados, ele achou que deveria ser modulado para ressalvar, o que me pareceu, inclusive, justo, tanto é que eu segui e a Corte, por maioria, modulou os efeitos na situação do julgamento da ADIM 2012-013-172-2008, julgado em 2014. Utilizando-se essa situação como precedente, que eu cito aqui ao final do meu voto, eu também entendo por bem e por justiça modular os efeitos dessa ação, uma vez que, se não o fizer, essas pessoas que prestaram concurso de forma legal, seguindo as regras, estarão numa situação extremamente precária. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Apenas acredito que talvez haja uma certa discussão contra a modulação dos efeitos. Não sei se vai haver, mas é a minha conclusão. O voto do desembargador que está disponibilizado, com esclarecimento com relação aos servidores que foram aprovados em concurso público, se algum destaca algum esclarecimento sobre essa matéria. Só meu voto com relação Só que Vossa Excelência faz a ressalva da modulação. E demais acompanha integralmente. Então, está proclamado os termos do voto do relator com a ressalva dos efeitos feitos pelo desembargador Ibanez Monteiro. 10, a pauta física é uma ação rescisória originária da 4ª Vara da Fazenda Pública, que são autoras Márcia Marques da Rocha Costa e outro, e réu Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte. O relator do desembargador Vivaldo Pinheiro, se tiver... Está em mesa, Excelência. Pode relatar e votar. Disponibilizado na ementa de Constitucional Administrativo Processual Civil, ação rescisória, artigo 966.5 do CPC 2015, violação à norma jurídica, mandado de segurança, pretensão de percepção da gratificação especial instituída pela Lei Estadual 6.371 de 93, gratificação de técnico de nível superior, GTNS, sentença monocrática que reconheceu ter havido a prescrição da ação mandamental, posterior interposição de apelo pelos autores, decisão monocrática do relator que, por fundamento diverso da sentença, reconheceu a prejudicial de decadência do direito de propositura do RET, utilizando como base o que dispõe o artigo 23 da Lei Federal 12.016 de 2010,
acórdão rescindendo da segunda Câmara Civil que manteve o referido deciso. Alegada violação à norma jurídica, artigo 557, caput do Código de Processo Civil de 73, decreto número 20.910/32 e súmulas 85 do STJ e 443 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da prescrição, inocorrência de subsunção dos comandos legais tidos como violados pelos autores ao decidido no acordo rescindendo. Precedentes jurisprudenciais, ação rescisória improcedente. É como eu estou encaminhando o voto em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça. O voto do desembargador está disponibilizado, está em sintonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Se há algum esclarecimento, alguma divergência, então está proclamada a unanimidade no termo do voto do relator. Vamos então à ação direta de constitucionalidade da relatoria do desembargador Vivaldo, Procurador-Geral de Justiça, o autor requerido ao município de Nova Cruz. Em mesa, Excelência. Aqui, eu digo na emenda, Constitucional e Processual Civil, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 195, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Cruz. A ausência injustificada de secretário municipal à convocação da Câmara Municipal ou de suas comissões para prestar informações sobre assunto previamente determinado. Caracterização do crime de responsabilidade, inadmissibilidade, tema que extravasa os limites interna corporis da Casa Legislativa Municipal, viabilidade do controle jurisdicional, usurpação de competência privativa da União, violação ao princípio da simetria, manifesta inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado, artigo 24 da Constituição Estadual, procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial. O voto também está disponibilizado. Se há algum esclarecimento, algum detalhe a ser... O regimento interno da Câmara, ele disse que quando o secretário é convocado que não comparece, caracteriza crime de responsabilidade. Nós temos jurisprudência farsa aí, dizendo que isso não é competência. O detalhe, senhor presidente, é que neste caso o desembargador Vivaldo está com efeito ex tunc, e eu acompanho... Isso. Por conta da... Exatamente. Bom esclarecimento, desembargador Glauber. Obrigado. Todos acompanham, sem divergência. Proclamado o voto do relator. Embargo de declaração em recurso especial, em apelação civil. Embargante Maciel Francisco da Silva e embargado BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento. Da relatoria do desembargador Vigílio, vice-presidente. Senhor presidente, o processo identificado tratam desses diversos recursos decorrentes de admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário. Eu, na ementa, sou muito resumido e digo o seguinte: embargo de declaração, processo civil, decisão que negou o provimento a um agravo interno, saneamento de omissão do acordo que julgou a apelação civil, pré-questionamento, impossibilidade, razões dissociadas das discutidas no acordo embargado, princípio da dialeticidade, rediscussão de matéria já julgada, preclusão dos embargos não conhecidos. Como eu voto. Isso, é algum destaque? Está proclamado o termo de voto do relator. Não conhecimento dos embargos. Na esteira dos precedentes. A pauta física está esgotada, porque os outros foram adiados. Então, só tem o 13, que foi retirado de pauta. Passamos ao PJE, processo judicial eletrônico. Tem um pedido de preferência ao 9 da pauta. É um processo da relatoria do desembargador Vigílio Macedo Júnior. Pois não. Alega suspeição, desembargadora. Senhor presidente, eu estou... Tem pedido de sustentação oral, doutor Rafael Vale Bezerra. Eu estou concedendo a segurança, senhor presidente. Há vários precedentes aqui. Então, os votos. Eu estou passando a presidência do desembargador Amauri, porque é contra a da presidência do Rafael e com a presidência. Esse pedido tem pedido. Tem que olhar se tem quórum. A desembargadora Zeneide havia suspeição. Tem quórum. Uma presidência. É o 9. Há quórum, né, excelência? Não tem quórum? Ok. E a proclamação aqui é nos termos do voto do relator, concedendo a segurança. A unanimidade dos votantes. Ok. Agradeço. Devo a presidência de Vossa Excelência. Assumo. Agradeço a Vossa Excelência. Os processos do PJE
em face da portaria conjunta que suspendeu o prazo em virtude da inconsistência do processo judicial eletrônico. Tem poucos processos a serem julgados, estão todos já com votação consolidada e publicado no sistema. Se há algum esclarecimento, se há alguma dúvida com relação a isso, então estão todos proclamados na forma já consignada no sistema eletrônico. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.